Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos a despoluição da Pampulha, esse belo cartão postal da cidade de Belo Horizonte. Marcelo, durante a Olimpíada, a gente viu uma polêmica muito grande no pré-Olimpíada do prefeito Eduardo Paes, secretários de meio ambiente ali na Baía da Guanabara, dizendo que não tem risco nenhum e o estrangeiro dizendo que teria risco sim, porque as pessoas passariam mal. É complicado a gente estabelecer uma data quando a lagoa será de novo navegável? Weber, Carlos, Marcelo. Eu acho difícil estabelecer de maneira muito peremptória que isso vai retornar à condição da minha infância profunda, que eu nadei na Lagoa da Pampulha nos anos 70. Eu acho difícil afirmar, mas que passos importantes foram trilhados, isso não é dúvida. Sim. Isso não tem dúvida. A minha dificuldade não é só a poluição. Existe basicamente dois tipos de poluição: poluição pontual e poluição difusa. Poluição pontual é aquela que a Copasa evitou o lançamento de despejo na Lagoa da Pampulha. Agora tem a poluição difusa. Essa poluição difusa é de difícil controle para os lagos urbanos, principalmente lagos urbanos tropicais. Então não é uma questão, a Lagoa da Pampulha não é um caso isolado. Um exemplo, professor Marcelo, de poluição difusa. Poluição difusa é tudo que acontece na bacia hidrográfica que vai convergir para dentro do espelho d'água. No caso, nós estávamos conversando, Carlos e eu, antes do programa principiar, a relação entre a área da bacia hidrográfica e a área do espelho d'água não é tão significativa, ou seja, por esse aspecto é mais favorável. Sim. Ou seja, a área não é tão grande assim. Quando a área é muito grande, o conceito chama fator de envolvimento. Quando o fator de envolvimento aponta para uma área da bacia hidrográfica muito grande em relação à área do espelho d'água, você cresce muito a susceptibilidade do espelho d'água à ação antrópica, Sim. seja ela de que natureza for. Sim. E isso conta a favor da futura recuperação da Lagoa da Pampulha. Weber, é possível estabelecer um tempo? Olha, Aquelas belas imagens em preto e branco das pessoas navegando e fazendo remo e saindo do Yacht Club, é possível? a proposta é essa. Inclusive, o Programa de Recuperação Ambiental da Bacia da Pampulha iniciou-se no ano de 2000. Né? E recursos foram investidos, e principalmente na bacia e no seu entorno, para que a gente pudesse ter condições de um dia a gente realmente tratar o espelho d'água. Né? Porque o espelho d'água, você recuperando a bacia, retirando o esgoto, ele se recuperaria sozinho durante 5, 6 anos. É o cálculo que foi feito para a Pampulha. Acontece que, dentro da urgência que nós temos, né? Em função de patrimônio, em função da Copa do Mundo, em função das Olimpíadas, que a gente gostaria que a Lagoa já tivesse condições de se praticar esportes náuticos naquela área, criou-se um programa Pampulha Viva, que estabelece que em 22 meses, né, a gente tem condição de trazer essa água para a classe 3. E classe 3 é que permite a pesca e a esportes náuticos. Hoje a lagoa está em classe... Em classe 4. É uma lagoa que... Hoje não, hoje ela já está chegando em classe 3. Sim. Porque nós iniciamos o processo de tratamento em março, né? E, por coincidência, hoje mesmo tivemos uma reunião de manhã, né, com a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de tratamento, Sim. até junho. E os resultados são animadores, nós tivemos reduções, né, nós estamos trabalhando com 5 parâmetros básicos, né, que é a matéria orgânica, concentração de matéria orgânica, que é a DBO, né, a clorofila A, né, as cianobactérias, né, que é aquelas algas azuis, verdes que ficam sobrenadando, o fósforo, que é o nutriente principal para a floração de algas, né? Fósforo, fósforo as pessoas não entendem muito, mas é um elemento químico que produz aquelas algas. É adubo, né? A gente fala o adubo, o que é adubo? Aí a população sabe, é o NPK. É nitrogênio, potássio e fósforo. Né? E na lagoa, o esgoto, ele leva muito adubo, né? E ele produz aquela eutrofização, aquela transformação do lago numa condição que não se pode usar para nada, nem para abastecimento de água, que terminou na década de 80, né?
e nem para os demais usos. Então, a proposta nossa com esse tratamento... que nós Falta mais um parâmetro, seria coliformes? E coliformes, coliformes fecais. Sim. São 5, Xerichacol, então. Bem lembrado. O professor aqui... Eu estava esperando aí. Eu estava contando. O xerichacol e o coliformes fecais. E todos esses parâmetros tiveram reduções da ordem de... nós tivemos redução de 99% de coliformes nesses 3 meses, para você ter uma ideia, né? E os outros parâmetros na ordem de 40% a 60%. Assim, Jário, só para te ajudar aí, aos Ricardo, telespectadores. sinta-se à vontade também. Quando o Weber faz alusão à classe 3, a água já poderia ser utilizada para o abastecimento. Após tratamento como da estação do Rio das Velhas. Tratamento convencional. Tratamento convencional. E aí uma questão importante. Existe, se a Copasa quisesse, poderia utilizar ainda a Lagoa da Pampulha como fonte de abastecimento de Belo Horizonte. Qualquer água é potabilizada. Sim. Potabilizável. A questão é o custo e o risco sanitário. O risco sanitário quer dizer o seguinte, e se acontecer um erro operacional? Numa água mais comprometida, vai atingir a população abastecida. Vai chegar na torneira da casa. Então, no mundo inteiro é assim. Sim. A tendência no mundo inteiro é captar águas para abastecimento em pontos cada vez mais distantes dos centros urbanos. Que foi o que o Juscelino pensou no longínquo 1938, há quase 80 anos. Sim. Uma coisa interessante que você está falando das classes de água, que são classes que foram estabelecidas pelo CONAMA, né, se não me engano, da resolução do CONAMA, e que traça a classe especial, que essa é a melhor de todas, que dá para você beber a água diretamente da fonte. Supostamente só no céu existe essas águas. Aí vem a classe 1, a classe 2 e tal. Eu para vir aqui ao programa, eu tive acesso a um relatório que analisou 7 anos da própria secretaria, do IGAM, aliás, do Estado de Minas Gerais, né, o Instituto de Gestão das Águas do Estado de Minas Gerais, e de 2006 a 2012. São 7 anos de monitoramento que eles têm. E todos esses parâmetros, inclusive os que você citou, eles estavam fora. Só que eles estão usando como base a classe 2, ou seja, a classe mais restritiva ainda, ou seja, que daria para nadar normalmente naquela água. Então, eu fiquei Carlos, um pouco na dúvida. Eu vou funcionar um pouco como advogado, assim. Por que, inclusive, os formadores de opinião em Belo Horizonte, eu estou colocando, então, comentaristas da Rádio Itatiaia, comentaristas da própria Rede Globo, por que a gente coloca aqui o dia que melhorar o trânsito em São Paulo, resolver a violência do Rio e resolver o problema da Lagoa da Pampulha, como se algo fosse quase mitológico? Isso não vai resolver nunca. Por que existe essa ideia de que não, isso nunca vai acontecer? Essa imagem é uma imagem lá de trás, acabou, vamos esquecer isso. Eu volto um pouco ao início da minha fala, né? Quer dizer, a realidade que eu disse é o grande desafio, né, de uma administração pública é você manter um largo urbano em condições ambientais adequadas. E o professor Marcelo disse aqui, né, complementou isso dizendo que realmente a poluição difusa é o grande problema. Por quê? A partir do momento que você urbaniza uma cidade, as águas de chuva correm para os lagos. E não há como não correr água limpa de chuva para os lagos, sendo que as águas de chuva lavam as ruas, levam o lixo das ruas, os óleos e graxas, pneus, restos de pneus, o lixo que as pessoas lançam nas ruas. Então, essa poluição difusa é que impossibilita que você mantenha durante o ano todo uma determinada classe de água, e principalmente classe 2. Agora, o que ocorre quando a gente está fazendo gestão de um lago, tratando esse lago, você mantém ele num patamar que ele se equilibra melhor ao longo do período de chuva e ao longo do período de seca. E você mantém uma classificação que dentro de uma cidade, uma classe 3, que possibilita esportes náuticos, que não tenha mau cheiro, que não tenha floração de alga, é a composição paisagística. E a Unesco, né, foi muito clara conosco, quando da visita do ano passado, a exigência da Unesco é o seguinte, que o espelho d'água da Pampulha fizesse parte desse patrimônio, que é um patrimônio... É um patrimônio que existe, que o fator ambiental está intrínseco a esse patrimônio. Porque você tem, os prédios estão em frente a esse patrimônio ambiental. Perdão, a ignorância da pergunta. A Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi, inclusive, sítio para a prática do remo, né? E quando caminhamos na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá a escola do Botafogo, a escola do Flamengo, as regatas, as raias das regatas estão todas lá. A Lagoa Rodrigo de Freitas e a Pampulha, porque a lagoa também tem os seus problemas. Vira e mexe, aparece com peixe morto lá, o cheiro muito forte. Comparar as duas, por exemplo.
Então, mais ou menos a mesma coisa. Mas tem um problema que lá entra água do mar, né? Então é uma outra variável Você tem que é diferente daqui. um outro... Que é favorável ou que é desfavorável? Não, é porque muda muito a característica a salinidade, o pH e tal, alteram durante o dia muito mais drasticamente do que na Pampulha, que é um Carlos, lago estável. Você acha que quando que poderemos ter essa lagoa com essa perspectiva da Unesco? Olha, não nadar, mas pelo menos pegar um barquinho e dar uma curtida. Olha, na minha opinião, aí é uma opinião já de cidadão, né? Eu trabalhei em pesquisa lá com os indicadores de qualidade de água e vendo essa deteriorização, o que eu vejo é que desde aquela final da década de 80 até hoje, a não ser as últimas medidas que estão sendo tomadas agora, a gente estava com aquela sensação de estar enxugando gelo, porque a gente via os córregos, os 8 córregos, né, se a gente considerar o Sarandi e o Ressaca separado, mas são 7 ou 8 córregos que chegam na lagoa, trazendo muita poluição ainda no passado. Então, quer dizer, na década de 80, 90, então eu vi dragagem mecânica, teve aquela dragagem de longa distância, você teve várias intervenções. E, ao mesmo tempo, os problemas que estavam causando esse assoreamento ou a perda de qualidade da água, eles estavam estáveis ainda, está continuando a acontecer. Então, a falta de esperança, vamos dizer, do cidadão, daquele que vive ali na Pampulha, é quando você passa num córrego daqueles e ele está realmente degradado ainda. Sim. Se a informação, então, trazida agora, ela realmente perdurar, ou seja, está tendo uma interceptação dos esgotos de forma mais eficiente, e evitando que o sedimento da expansão imobiliária entre ali na lagoa através das águas de chuvas, e isso tende a melhorar. Eu não arriscaria dar um tempo para isso, não, mas eu acho que... Vamos estender essa conversa para o terceiro bloco, porque aí falaremos mais sobre perspectivas futuras, Sim. se os nossos filhotes vão poder brincar lá e poder entrar nesse barquinho, quem sabe um cruzeiro de esporte e regatas, ou um atlético de esporte e regatas. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.